Então eu quero apresentar para a igreja um grande homem de Deus. Você vai ter o prazer de ouvi-lo nessa noite e ser completamente abençoado, Pastor Max. Vamos receber aplaudindo ao Senhor. Pensa num moço cheio do Espírito Santo de Deus. E nada melhor para abrir a nossa semana da virada. Deixa Deus te usar, estás em casa. Que Deus nos abençoe nessa noite com força, amém? Deus abençoe, tenha um excelente culto, igreja. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então tá bom. O Júnior disse, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Sempre ouvi falar, agora eu posso conhecer vocês, né? Todo mundo que passou por aqui sempre trouxe boas notícias lá para São José. Então a gente está podendo ver agora que de fato é tudo e mais um pouco do que falaram para a gente lá. Então uma alegria estar aqui. Nós estamos debaixo da mesma nuvem, né? Lá em São José está tendo Semana da Virada também. Começamos ontem com a Nívia e a nossa pastora, a pastora Leila. E hoje já seguimos lá, tem o JB e o pessoal dele está lá hoje ministrando. E nós aqui. Então, eu falei para o pastor Carlito, eu não estou na Semana da Virada, mas eu estou na Semana da Virada, né? Eu só não estou na Semana da Virada de São José, mas eu estou na Semana da Virada da Igreja Reviver. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 13. Como eu não tenho livro, CD, eu não preciso apresentar nada, a gente vai para a pregação já direto, né? Sabe, gente, eu estava orando esses dias para vir para cá e eu gostei, assim, sabe quando você gosta das coisas que Deus faz? Eu gostei tanto dessa mensagem que Deus me deu que eu estava assim, agitado para pregar ela logo e graças a Deus chegou. Eu dei o nome dessa mensagem de Meteorologistas dos Céus. Lá na nossa cidade nós temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que define através das suas pesquisas a temperatura. Eles têm a previsão então do tempo, eles conseguem dizer amanhã vai chover, depois vai fazer sol. Às vezes Deus dá uns bailes neles, né? Mas acaba que eles, na maioria das vezes, acertam, eles estudam para isso, tem aparelhos altamente tecnológicos para isso. Hoje em dia talvez você está com um celular aí e você consegue ver também num aplicativo de celular como que vai ser a temperatura de amanhã. E vocês que têm praia aqui, né, é importante saber disso, né? A gente não tem essa graça lá em São José dos Campos. A gente tem que caminhar alguns quilômetros para nadar no mar. Mas vocês andam um pouquinho, já está na praia. Eu pude conhecer algumas delas hoje. Não nadei, mas andei ali. Deu para sentir o gostinho do sal. E vocês às vezes precisam olhar, né? Vai fazer sol? Não vai, talvez até perde a graça, né? E como é importante, como é bom você saber e discernir as estações. Só que o INPE, os aplicativos de celular, vão mostrar para você o que está acontecendo na Terra. Eu vim aqui junto com você, nós vamos discernir algo de Deus. Nós somos uma geração profética, amém? E queridos, mais do que meteorologistas como profissão, eu vim aqui para dizer que essa igreja será uma igreja de meteorologistas dos céus. Vocês vão saber muito bem o que os céus querem fazer em Itajaí, nas nações, aonde Deus mandar vocês. Nós não estamos aqui só para saber se amanhã faz sol ou não. Sabe, eu não consigo olhar para Deus como um Deus reativo, como um Deus que acontece alguma coisa e Ele fica no céu perguntando para os anjos, e aí gente, o que vão fazer? Porque, olha lá, pegou a gente de surpresa. Ou você aí, para de tocar essa harpa aí e me ajuda, a gente precisa fazer alguma coisa lá na terra. Eu não consigo imaginar Deus coçando a cabeça, preocupado, tenso, porque Ele foi pego de surpresa. E se é o Senhor quem nós temos dentro de nós, nós também não podemos ser pego de surpresa. Eu acredito que Deus deseja antecipar situações para nós. É por isso que antes de 2017, dia 5 de dezembro, a 26 dias do próximo ano, Deus já vai começar a falar, ou já começou a falar com você, do que Ele quer fazer no ano que vem. Até o final dessa mensagem. Gente, eu estou com o meu espírito muito agitado. Eu sei que vai acontecer alguma coisa boa para nós aqui. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, versículo 1: para tudo há uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Querido, Deus não faz nada de forma bagunçada, desorganizada. Deus não é um Deus, como diz os portugueses, caótico, que toda hora está correndo para lá e para cá, dizendo, gente, tá chegando o outro dia, vamos correr. Você tem que pensar assim, nós estamos dentro de um tempo, dia 5 de dezembro, são 21h30, nós estamos vivendo num tempo. Deus não vive no tempo, a eternidade não pode ser medida, tempo é tudo que pode ser medido. Então Deus não está no tempo, Deus está num lugar chamado eternidade. Então Deus conhece as eras, Deus conhece os tempos, Deus sabe a hora certa para acontecer tudo na terra, tudo. E nós podemos ser os que cooperam com Deus para que tudo que Ele quer fazer aconteça de fato, ou nós vamos sempre ser pegos de surpresa. Como é ruim você sair com uma blusa de manhã e deu 11 da manhã, o sol já está estalando no céu e você tem que carregar aquela blusa o dia todo com você. E como é ruim sair com uma blusinha cavada, uma regata, alguma coisa também muito desprevenida, e chega no meio da tarde já está aquele frio terrível e você diz, eu não me preparei. Como é ruim você dizer, acho que hoje eu vou de ônibus mesmo para o trabalho, acho que o tempo está bom, e na hora que você vai sair do trabalho, chove, e do seu trabalho até o ponto de ônibus é uma caminhadinha e tanto, você não tem guarda-chuva, não trouxe seu carro, não tem nenhum amigo gente boa para dar uma carona, e você tem que tomar chuva na cabeça mesmo. Como é ruim ser pego de surpresa, porque você não compreendeu o que ia acontecer. Nós não podemos, como igreja, como uma geração profética, não entender o que o céu quer fazer. Sabe, nós vamos ler um texto aqui que, na minha percepção, eu tenho umas frescuras com a Bíblia que eu gosto assim, eu tenho uns textos preferidos, umas histórias preferidas. Essa aqui é uma delas. É muito fantástico a forma que Deus fez com que o povo saísse do Egito e fosse para a terra prometida. A gente vai ler aqui e daqui a gente vai tirar algumas coisas para a gente conversar. Êxodo 13, versículo 17 em diante diz assim, vou ler na versão aqui da Nova Versão Internacional, NVI. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Sensacional, sensacional. Aqui nasceram os primeiros meteorologistas da terra. Agora era necessário olhar literalmente para o céu para saber aonde a nuvem estava indo, para saber se eles tinham que avançar, se era para a direita, se era para a esquerda, se era continuar reto. Talvez o povo estava andando e Moisés dizia, gente, a nuvem parou, aqui a gente tem que ficar mais um tempinho. E Deus dizendo, vai de manhã uma coisa, vai à noite outra, para que vocês possam caminhar sempre. Vocês não fiquem parados. Deus não gosta de ver gente parada na vida. Deus ama que você avance, que você, sabe, você não tem desculpa para dar. Mas não tem o que fazer. Não, de noite tudo escuro, Deus. Aí Deus diz, não, eu vou pôr fogo, então vocês caminham de noite também. Sabe, a nossa vida às vezes a gente acomoda muito, a gente para de olhar para o céu, parece que as coisas estão acontecendo naturalmente, e isso é comprovado, não precisa a gente ficar fazendo pesquisa nem nada. Nos momentos mais tensos da nossa vida, a gente corre para Deus como se assim, só existisse Ele e aquele caminho na terra. Mas as coisas dão uma amenizada, o dinheiro está chegando, a saúde está boa, os filhos estão respeitando, o casamento está beleza, está tudo bacana. Parece que não tem tanta necessidade assim para orar. Deus está derramando o favor dele sobre nós, então vamos só seguir o ritmo. Sabe, queridos, eu percebo que a vida para alguns é como escada rolante. O cara só pisou e deixou a vida levar ele.
Não é assim. Tudo que Deus quer fazer requer um esforço nosso também. Semana da virada, a igreja lota, é assim mesmo, é normal. Porque nós estamos com expectativa. Não, eu quero que Deus... Aí daqui a pouco nós vamos pegar um papel, final do ano, fazer a nossa listinha para 2017. Área emocional, quero casar, né? Profissional, quero crescer na empresa, eu quero subir de cargo, receber uma promoção, ou quero arrumar um emprego para aqueles que não têm. Casamento, eu quero isso. E nós vamos começar a fazer a nossa lista. Só que nós não queremos perguntar para Deus, na verdade, o que Ele quer. Sabe, queridos, desde quando eu cheguei na igreja, eu não estou muito tempo na igreja não cresci nesse contexto aqui. Eu sempre fiz minha listinha. Aí ano passado eu de novo peguei meu papel, peguei minha caneta, peguei a Bíblia. Eu sempre orava assim, para Deus dar um texto para o meu ano e tal. Aí eu comecei a escrever assim as áreas, separar por área, né? Aí Deus disse assim para mim: todos os anos você colocou o que você ia fazer, mas nunca perguntou o que eu quero fazer. Então faz o seguinte, esse ano não faz lista nenhuma, deixa eu fazer sua lista. E foi o primeiro ano que eu não fiz lista. Porque de verdade eu me decepcionei muito com as minhas listas. Porque eu estou desde 2009 tentando emagrecer, não consigo. Eu falei, você está ouvindo uma palhaçada já. Eu estou querendo fazer inglês, eu terminar e aprender mais, não consigo. Eu falei, Deus, quer saber? Eu vou entrar debaixo da nuvem. Eu vou parar de querer conduzir minha vida e fazer as coisas do meu jeito. Eu quero saber o que os céus querem para o Max. Quero saber o que os céus querem para o meu ministério. O que os céus querem para a minha vida emocional, para as minhas finanças, para o meu ministério. Porque chega de colocar um monte de coisa e nortear o meu ano, nortear os meus dias baseado numa lista que eu fiz. O que o Senhor tem para mim? O que é prioridade? Para onde a nuvem está indo, Senhor? Eu quero ser um cara que possa discernir as estações. Eu vou dormir já sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. Acho que vocês falam isso aqui também. Quem se antecipa, governa. Se eu não quero ser governado pelos meus dias, eu tenho que me antecipar dele. Eu aprendi isso. Uma coisa simples que dá estresse pra caramba em um monte de família é quando todo mundo acorda. E se você tem filho como eu tenho 2, todo dia a gente acorda às 6h40 da manhã. Acorda os 2, é aquela luta para acordar os 2, né? Uma luta para fazer dormir, uma luta para fazer acordar. É um negócio de louco. E disseram para mim que quando cresce só piora. Fica adolescente então, é só Deus. Aí dorme tarde, não quer acordar cedo, que é loucura. E aí eu comecei a perceber, gente, eu estou passando muito estresse de noite. Eu falei, de manhã, falei para Carla, minha esposa, passando muito estresse. Aí Deus disse para mim assim, começa a fazer coisas, então se antecipa, não espera o dia seguinte chegar para você ver a sua vida. Então eu e a Carla aprendemos uma coisa, para o dia seguinte eu já preparo a roupa que eu vou usar na noite anterior. Isso aí já ajudou eu um monte de coisa. Os estresses estão acabando, graças a Deus. Mas sabe, será que é só uma roupa que pode ser a ideia de Deus para nós? Ou Deus pode dizer para você um dia antes, ora hoje por isso, porque amanhã aquela reunião lá vai te deixar um tanto quanto mal. Então para você já estar blindado, está cheio, não vai orar depois da reunião dizendo, Deus, e agora aquilo que eu ouvi? Não, já se prepara antes, para quando vier a flecha, o escudo já está na frente, não vai nada te alcançar, você vai ficar de boa. Sabe, querido, Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus não era um cara que corre, os caras, não é assim. Vamos ver aqui daqui a pouco. Jesus sabia exatamente tudo que ia acontecer, a hora, o tempo, porque ele estava sincronizado, ele era um meteorologista do céu, na terra. Jesus não brincou fazendo a oração do Pai Nosso para nós, que venha teu reino, Senhor, como é no céu, também seja assim na terra. Parece que nós pegamos essa oração e desconsideramos ela uma verdade de Deus na nossa vida. Querido, se você quiser, todos os dias, você vai viver a realidade do céu na terra. Pastor Fabiano já veio aqui, né? Diz algo muito precioso, isso aí me abençoou, foi uma tatuagem no meu espírito, gravou em mim isso. Muitos de nós estamos assim, eu já aceitei Jesus, eu sou salvo, então o diabo não pode mudar o meu destino eterno. Então beleza, eu vou morar no céu, o diabo que se lasque, porque eu já estou definido isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou usar aqui porque os direitos são dele, a frase é dele.
Jesus não veio só para te livrar de um inferno eterno. Jesus também veio para te livrar de um inferno diário. Eu já vou morar no céu, então não se importa. Eu posso ficar vivendo lascado, arrebentado, tomando toda a hora da vida, mas não é isso que Deus tem para mim. Eu posso viver a realidade do céu na terra. Vocês estão lendo o devocional aqui esse ano. Nós temos que viver com os céus abertos. Quero tirar alguns princípios desse texto aqui para a gente começar a conversar melhor então. O primeiro deles, baseado nesse texto aqui: Deus sempre sabe o melhor para nós. Deus sempre sabe o melhor para nós. O texto começa dizendo assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Sabe, o conhecedor dos caminhos poderia dizer: poxa, Deus brincou com a gente, né? Tinha um caminho mais fácil, um caminho mais curto, um caminho mais tranquilo. Por que Deus fez a gente dar a volta desse rolê todo aqui por que não foi para esse caminho aqui? Sabe, querido, você tem que fechar um pouquinho mais a boca e entender que se Deus que disse para você ir, é só você seguir. Deus sabe o melhor caminho para você. O problema é que parece que os dias maus ou os dias desafiadores da nossa vida, nós desconsideramos que Deus está lá e sabendo de tudo que está acontecendo. Chris Valentin diz o seguinte: Deus não está no controle, Deus está no comando. Controle para Deus é muito pouco. Deus está no comando, gente. Deus está num trono. Deus é rei dos reis. Ah, mas Deus, cadê o Senhor? No mesmo lugar que Ele sempre esteve. Parece que a nossa mente, num dia mau, pensa que a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, é obrigado Deus só fazer coisas boas, dar notícias boas, de acontecer coisas boas. Querido, o meu Jesus foi mutilado, rejeitado, passou por cuspe e tudo que você imagina que de ruim nessa vida. Mas Ele diz: eu venci o mundo. Sabe, querido, existe uma glória por detrás das cicatrizes, existe uma glória por detrás de um sofrimento. Você tem que só obedecer e decidir que a sua vida vai sim ter capítulos difíceis. Eu vejo direto pessoas dando testemunho: oi, meu nome é Max, e blá 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 blá, e Deus foi tão bom comigo. As pessoas usam essa expressão. Querido, Deus nunca foi bom, Deus não será bom, Deus é bom. Deus é bom. Deus não tem uma realidade mutável. Deus não tem uma realidade mutável. Um dia Deus está com bom humor, outro dia Deus não está com tanto bom humor assim. Aí eu pequei, eu fiz isso, aquilo. Não, você altera seu humor, a sua intensidade com Ele ou não? Ele não. Quantos aqui assistiram Os Vingadores? Os Avengers? Legal aquele filme, né? Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu ativo o meu modo Espírito Santo para assistir filme e eu sou muito ministrado. Eu gosto mais de filme às vezes do que muito pregação que eu ouço. Mas isso é outro ponto, não vamos falar disso. Eu estava assistindo os Avengers esses dias aí, e eu sou fãzaço do Hulk. Eu gosto muito do Hulk. Tem caneca do Hulk na minha sala, eu tenho um menino, o Gael, e o Gael tem um monte de brinquedo do Hulk, máscara do Hulk, boneco do Hulk. Eu gosto do Hulk. Eu cresci lendo quadrinho. Gostava muito da história do Bruce Banner, que é o Hulk. E uma das cenas mais interessantes do Avengers 1, os Vingadores 1, é quando o céu se abre assim, começa a vir aquelas tipo cobra voadora de metal, né? E o povo começa a ficar em pânico. O Homem de Ferro olhando pro Capitão América, e tá todo mundo um caos, e os bichos não param de descer, a destruição pra tudo quanto é lado. E o Bruce Banner de calça jeans e camisetinha polo. E o pessoal tipo assim: e aí, meu? E os caras sabem que o Hulk é um reforço e tanto. Aí tem uma hora, não sei se você lembra do filme, os caras olham pro Hulk, pro Bruce Banner, e dizem assim: cara, fica nervoso. Você lembra disso? O que ele responde? Eu tô sempre nervoso. Aí o que ele faz? Ele dá aquele salto, já pega uma cobra aqui, já tá. E a parada começa a ficar melhor. Sabe, queridos, às vezes nós estamos dizendo para Deus assim: Deus, fica bom. Deus, fica legal hoje, melhora as minhas coisas. Eu acho que Deus está igual o Bruce Banner virando para nós dizendo assim: o problema ou a solução
é que eu sou sempre bom. Eu não mudo. Talvez você não esteja me vendo do jeito que você quer ver, mas a minha essência é poder, é graça, é favor, é abençoar, é perdoar, é amar, é transformar, é mudar, é virar a chave, é mudar a estação, é te levar para algo novo. Deus não precisa passar por uma mutação para te agradar e dizer: agora será que eu estou parecido com o que você precisa, com o que você quer? Não, querido, Deus é bom. O problema é que nós às vezes não conhecemos lá dentro o coração de Deus. Eu gosto muito do Judson, um cantor cristão, e ele diz assim numa canção: eu pedi ao Pai para conhecer o seu coração, e para minha surpresa ele disse sim. Se você pedir para conhecer o coração do Pai, Ele vai te apresentar. Os caminhos de Deus são bem maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos. A motivação de te levar a conquistar, a ser próspero, é bem maior em Deus do que em nós. Primeira vez que eu ouvi isso, me constrangeu, mas eu acreditei e eu sei que isso é verdade. Deus nos conhece mais que a nós mesmos. Então Ele sabe o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta. Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe tudo. O segundo é você se lembrar das pessoas que passaram pela sua vida. Sabe, nós vamos virar o ano e nós temos que... Para mim, dezembro é um mês de gratidão. A gente tem que ser grato por tudo que aconteceu, independente de como foi. O texto vai dizer que Moisés levou os ossos de José, porque José tinha dado uma palavra para o povo: ó, o Senhor virá em favor de vocês, então vocês levem. José estava mais ou menos dizendo assim: eu não vou estar mais aqui, eu vou ter morrido, mas profeticamente deixa eu entrar com vocês nesse lugar, leva os meus ossos para lá. E Moisés lembra de uma palavra e ele carrega então os ossos de José. Querido, além de ser guiado pela nuvem de Deus, saber que o melhor caminho é Ele que estipula para nós, será que você está se lembrando de tudo aquilo que veio de palavra de Deus para você? É final de ano, você tem que acreditar que naquilo que te disseram talvez um outro tempo, um outro ano, vai acontecer. E você precisa se lembrar dessas palavras. Eu sempre falo que quem recebeu uma palavra só tem mais uma coisa, só falta acontecer. O difícil é viver sem uma palavra, sem uma revelação. Mas você tem uma revelação, agora você só falta fazer acontecer. Quem que te trouxe para Jesus? Quem que é a pessoa que nesse ano você precisou ligar de madrugada e ela te atendeu? Você precisa trazer essas pessoas para a realidade da sua vida. O problema é que nós amamos os amigos que falam de futebol, de isso, daquilo, que saem para ir para o shopping e tal. Mas... sabe, querido, eu queria que você, antes de virar o ano, e quando virar então, você se apegasse às pessoas que transformam a sua vida. Nós temos que andar com gente que vai mudar a realidade da nossa história. E sabe quem são essas pessoas? Aquelas que têm coragem, eu vou usar uma expressão que a gente usa lá em São José. Aquelas que têm pessoa de dizer para você os 5%. Todo mundo vai te dizer os 95%. Mas são poucos que têm coragem de dizer 5% para você. Conta a história que um homem importante, na beca, vocês entendem essa expressão, né? Sim, arrumadinho. Ele chega para uma reunião importantíssima, ele guarda o carro dele no estacionamento, ele vai, antes ele chega adiantado. Ele fala: vou tomar um café aqui no hall do prédio antes de ir para a reunião. E ele pede um café com um chantilly em volta, assim ele toma o café. E ele termina de tomar o café, ele vai até o caixa, ele paga o café, agradece. Ele vai para a recepção do hotel e diz: eu tenho uma reunião com pessoa tal. Ah, é só você pegar o elevador ali, é o 10º tanto andar. Ele chega no elevador, tem aquela pessoa que trabalha ali, que deve ser legal pra caramba trabalhar ali, né? Ficar ali apertando o andar para as pessoas. Qual andar, senhor? 10º tanto. Aperta, ele sobe. Chega lá no andar, ele tem uma recepcionista, ele vai: oi, tudo bem? Eu tenho uma reunião com o senhor tal. Ah, o pessoal já está te esperando na sala. Ah, tá bom. Ele entra, cumprimenta as pessoas. O pessoal fala: pode apresentar para nós aí. Ele fica lá na frente, apresenta tudo. O pessoal gosta, aplaude, assina o contrato. Ele pega na mão de todas as pessoas e faz o caminho de volta. Recepção da sala, elevador, recepção lá de baixo. Paga o estacionamento para o cara. Quando ele entra no carro, ele está feliz, ele dá aquela folgada na gravata, ele olha no retrovisor interno, o bigode dele está cheio de chantilly.
E ele fala: eu paguei a mulher, eu passei pela recepção, pelo elevador, pela recepção, apresentei reunião, fiz o caminho de volta, e ninguém teve coragem de dizer para mim: meu senhor, o seu bigode está sujo. Sabe, querido, nós precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer para nós: o seu bigode está sujo. Eu não estou gostando do jeito que você está tratando a sua esposa. Eu acho que você precisa ser mais educado com as pessoas. Sabe, às vezes eu estou num restaurante com os amigos, vem aqueles caras pedir: quer um suco, quer não sei o quê. Eu pego mal que tem gente que é cristão, tem tudo para dar para as pessoas, e o cara fica de cabeça abaixo: ah, me dá um de morango. Eu sempre falo para meus amigos: olha para o cara, valoriza a vida dele. Você não sabe o que esse cara passou para chegar aqui, e aí aqui você ainda piora o dia do cara. Olha no olho dele e diz: ô meu, tudo bem, boa tarde, bom dia, eu quero um suco tal. Nós temos que ter coragem de dizer aquilo que estamos vendo, com a motivação do amor, e temos que ter um ouvido e um coração pronto a também receber o que as pessoas têm para dizer para nós. Isso é família, isso é igreja. Eu acho que nós, muitas vezes, estamos deixando as pessoas passar vergonha, e nós poderíamos ter falado coisas para que elas pudessem mudar. Não deixa ninguém passar vergonha, não. Porque essa pessoa vai se lembrar dessa palavra, vai se lembrar de você. No momento que ela estiver caminhando, ela vai dizer: eu cheguei aqui por causa daquela pessoa. Moisés estava caminhando, ele com certeza ficava no ouvido com a voz de José: o Senhor virá em favor de vocês. E Moisés já estava fora do Egito, de um lugar onde José viveu, até reinou, mas que deu uma palavra enquanto estava lá: olha, isso aqui não é a vida de vocês, um dia Deus vai livrar vocês daqui. E Moisés se apegou a essa palavra, foi nessa palavra. Sabe, o lugar que eu mais recebi aceitação e honra foi dentro da igreja. Eu cresci sem meu pai e sem minha mãe, fui abusado sexualmente, passei por N coisas na minha juventude, rejeição, como os jovens dizem, assim, no nível hard, punk demais minha juventude foi. Quando eu cheguei na igreja, pouquinho de tempo que eu estava lá, com vontade, com desejo, me deram uma célula para eu cuidar, e eu falei: gente, mas lá em casa não tinha nem voz. O pessoal: não, a gente vai confiar que você vai dar conta desse povo aqui. E eu nunca deixei a minha mente esquecer das pessoas que me promoveram. É final de ano, é virada, é gratidão. Quem que ajudou você chegar até aqui? Talvez não do jeito que você queria, mas melhor foi a pessoa ter te ajudado do que você ter vindo sozinho. Quem que te tirou daquele mundão que você estava vivendo, aquela loucura? Eu acho que é tempo de nós nos lembrarmos das pessoas que passaram pela nossa vida. Terceiro, cumpra o seu destino. Cumpra o seu destino. Os israelitas partiram. Você precisa sair da inércia, você precisa partir. A moda do Mannequin Challenge chegou aqui também? Vocês sabem o que é Mannequin Challenge? Você não sabe, talvez você já viu. Um vídeo na internet não fica todo mundo parado. Vocês já viram? Alguém já viu isso? Quem já viu? Quase todo mundo, né? Todo mundo fica parado, alguém fica gravando e posta na internet. Isso se chama Mannequin Challenge. É o desafio do manequim. Sabe, isso aí para mim, nós pregamos isso na juventude esses dias lá. Para mim isso é um retrato da nossa geração. Nós somos uma geração que está paralisada. Nós só conseguimos replicar aquilo que nós temos e somos, não é assim? Eu não consigo dar para as pessoas do meu vazio. Então as pessoas estão fazendo um vídeo, uma coisa que é a realidade delas. Está todo mundo parado. Deus já disse para você o que Ele espera de você, talvez até aqui nessa igreja. E você ainda está sentado aí. Eu tenho certeza do que eu vou dizer, porque isso não é princípio, não é realidade nossa, é a Bíblia. Tem líder de ministério aqui que está assim, terminando o ano dizendo: cara, eu servi no culto quarta, domingo, manhã, noite, os três, eu estou na loucura porque aquele, aquela, o outro, ninguém está afim de ajudar a gente. Eu estava fazendo faculdade de desenho industrial, meu sonho era ser um designer de interiores, eu amo decoração, amo essas coisas de ideia, mexer e tal. Eu estava fazendo esse desenho industrial na faculdade,
E Deus disse para mim, você vai ser pastor. Eu falei, bom, acho que não vou ser pastor desenhando e criando coisa, então eu saio fora dessa faculdade. Cheguei na secretaria da faculdade e disse, eu esperei terminar aquele semestre, já tinha pago mesmo, falei, agora eu vou estudar, né? E foi bom que lá eu conheci minha esposa, então tinha um propósito mesmo. Pelo menos Deus desenhou alguma coisa enquanto eu desenhava os projetos bobos lá. Tinha um propósito, sempre tem um propósito, é o que eu disse para você. Entenda que Deus vai te levar para os melhores lugares. Então valeu a pena ter feito o tempo que eu fiz de faculdade. Eu cheguei na secretaria e falei para a menina assim, eu queria cancelar minha matrícula. Ela já estava quase terminando o procedimento. Ela, senhor, desculpa, no começo da conversa o senhor disse cancelar? Eu disse sim. Não, mas é trancar, né? Eu falei, não, cancelar. Ela disse, não, mas geralmente as pessoas trancam, porque daí, caso você se arrependa depois, você pode voltar, que está tudo aqui, você não vai perder nada. Se você cancelar, se você se arrepender, você tem que voltar do zero. Eu disse assim, só para te explicar um negócio, eu não vou ser designer de interiores, nem trabalhar com decoração, nem nada disso. E se eu trancar, eu vou ficar com a chave, e eu posso voltar aqui e abrir. Então eu quero cancelar mesmo, para que eu cumpra o meu destino e não seja nunca tentado a voltar atrás daquilo que Deus não disse que é para eu fazer. O problema é que tem um monte de gente que está trancando. Você está trancando áreas da sua vida, dizendo assim, não deu certo aquilo, eu volto aqui e continuo. Só que Deus me ensinou um princípio. A partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, cada passo que eu dou na terra, ou eu me aproximo do meu chamado, ou me distancio dele. Imagina que eu estou aqui, vivendo minha vida, e Deus disse, Max, é para você ir para aquela caixa de som ali. Cada passo que eu der para cá, eu estou me distanciando do meu chamado. Quando eu saí da faculdade, eu dei um passo. Quando eu entrei na teologia, eu dei outro passo. Quando eu fui fazendo as provas, terminando os seminários, fazendo meu concílio e tudo, eu fui avançando, até que chegou o dia que eu fui ordenado pastor. E aí, hoje eu falo para as pessoas, o melhor lugar do mundo é esse aqui, ó. Não por causa da exposição, porque eu amo falar, porque eu amo ser assistido, não. Porque esse lugar aqui é o centro da vontade de Deus para mim. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e o melhor de tudo, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por isso que se o seu casamento é vontade de Deus, a sua esposa ela é perfeita para você. Você não precisa de outra coisa. Amém, maridos? Se você não dá um amém decente, você toma uma cotovelada aí. Eu lidero os jovens casais, né? Então sempre arrumo uma brechinha para falar de casamento nos cultos. Tem cara que está buscando opção B e C porque ele não entendeu que o casamento dele é vontade de Deus. Então ele só acha que é bom e agradável. Mas a vontade de Deus é também perfeita. Então o que você tem é perfeito. Mesmo que depois dos filhos o corpo dela não seja a mesma coisa. Mesmo depois, um monte de coisa. A idade chegou, ela é perfeita. Se você colocar um ímã perto de um ferro, o que acontece? O que acontece, gente? Gruda, não gruda? Põe para você ver um ímã perto de um ferro enferrujado. Ele gruda. Por quê? É a essência do ímã e a essência do ferro que eles viveram para andar grudado. Nasceram para isso. Se você não sente atração mais para sua esposa e pelo seu marido, não é problema de aparência. Você tem que mexer lá na essência. Porque você nasceu para se sentir atraído por ele, ele nasceu para se sentir atraído por você. Tem que mexer na essência para que, mesmo enferrujadinho, você possa colar. Tá bom? Se é que você me entende o colar aqui, tá? João 17, versículo 1, Jesus diz assim, ó, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora. Gente, isso aqui para mim é o que basta. O povo, para caminhar e cumprir o seu destino, precisava olhar para a nuvem e saber onde a nuvem estava indo. Jesus sabia muito bem disso e, num determinado momento, porque ele sabia das estações, sabia dos tempos, ele olha para o céu, ele fala para o Pai, Pai, chegou a hora. Não tinha nenhum soldado romano aqui pegando ele ainda, ele sabia que daqui a pouco ia acontecer isso. Mas ele sabia que tinha chegado a hora, faltava pouco tempo para se consumar o propósito final da vida dele, morrer e ressuscitar por nós. Querido, você precisa olhar para o céu para que você saiba a hora. A palavra hora aqui significa estação. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, chegou a estação que eu tenho que morrer. Você talvez está num período, numa estação da sua vida que você só está chorando.
E talvez você quer sair dela e Deus está dizendo assim: não, mas é tempo de chorar. É tempo de você passar por isso. É tempo de você aprender com essas lágrimas. E gente, se chegou um período da sua vida que você está sentindo vontade de chorar, chore e chora com força. Eu percebo pessoas que ficam retendo lágrima. Ela fica... Só um minuto. Chora, gente. Abre a torneira. Sabe por quê? Nós não entendemos o que é a lágrima. A Bíblia diz que a lágrima, ela é uma semente. E para você ter uma colheita de sorriso, você precisa ter um plantio de lágrima. Aqueles que semeiam com lágrima colherão cantos de alegria. Eu sempre falo pro pessoal: chora, e chora com violência, chora com força, chora no nível hard, chora com a maior intensidade que você pode. Geralmente que eu falo isso no culto mesmo, o povo já começa. Porque parece que quando eu choro eu estou dizendo assim: ah, eu sou sem fé, né? Eu estou demonstrando fraqueza. Deus é bom e eu tenho que ficar aqui sorrindo porque eu sou filho de Deus. E Deus é alegria, Deus é a esperança. E se eu chorar eu estou mostrando algo que não é a realidade do cristianismo. Não, querido, Jesus chorou. Quando seu amigo Lázaro morreu, ele sabia que ele ia ressuscitar. Jesus não era sarcástico, irônico, ele era humano, sincero, verdadeiro, autêntico, transparente. E ele senta com Marta, senta com a família e diz: gente, hoje é dia de chorar, então vamos chorar. Aí nós, que não somos como Deus, como Jesus, ficamos com gracinha de: ah, não vou chorar, né? Querido, aceite a sua humanidade. Vai ficar muito mais fácil a sua caminhada se você entender que você é humano. Você não nasceu de uma virgem. Você não nasceu no Éden. Você nasceu em dias difíceis, desafiadores, como os dias de Noé, como dias terríveis da terra. Então você vai passar por dias difíceis. Mas isso não pode impedir você de cumprir o seu destino, querido. Sabe uma coisa que eu aprendo com Paulo e Silas? Eles estão indo, a Bíblia diz, para o templo adorar o Senhor. Você lembra desse texto? Paulo junta com Silas: vamos adorar o Senhor. No meio do caminho, o que acontece? Eles são presos. O que eles fizeram na cadeia, gente? Adoraram, não adoraram? Mudou a circunstância, porque eles estavam saindo do ponto A para o ponto B, para adorar o Senhor. Mas no meio do caminho eles foram presos. Paulo podia olhar para Silas e dizer assim: a gente estava indo para o culto, no meio do caminho prenderam a gente, agora vamos chorar. Acho que Silas ou Paulo, sei lá quem que pensou nisso, ou se ninguém pensou, mas vamos imaginar que algum deles pensou: pô, Paulo, zoaram o nosso esquema. A gente estava indo adorar e prenderam a gente injustamente e tal, aquele negócio todo. Acho que Paulo olha para Silas e fala assim: cara, mas pera, vamos fazer o seguinte: mudou as circunstâncias, mas não pode mudar o propósito. Então vamos adorar aqui mesmo. E eles começaram a adorar. O que aconteceu, gente? A liberdade de Deus veio. Querido, podem mudar as circunstâncias da sua vida, mas o propósito permanece sempre o mesmo. Se é para adorar, adora. Se é para chorar, chora. Mas cumpra o seu destino. Avança, não fica parado. Eles partiram. Para onde você precisa partir hoje? Qual que é a inércia que precisa sair da sua vida? Aonde que está o combustível que vai reativar a velocidade que Deus tinha te dado? Ah, pastor, eu só estou com um foguinho aqui dentro de mim. Eu quero ser então aquele que joga gasolina nesse foguinho hoje, para que esse fogo volte a queimar, para que você volte a fluir. O problema é que nós temos amigos que são como água. A gente está com foguinho e o cara diz: é, cara, na sua situação está difícil mesmo. Sabe, eu sou tipo um personal trainer espiritual. Eu gosto demais de animar o povo. Eu gosto de andar com homem, discipular homem. Sabe que você dá tapa nas costas, dá tapa na cara. Levanta a cabeça, miserável. Vamos, vai dar certo. Vamos, chora, mas vamos chorar andando então. Vamos para frente. Ontem a gente estava lá no culto e eu sei que um amigo meu está desanimado. A paixão dele está indo embora. E na hora que a Nívia estava cantando que nós não seremos abalados, eu estava lá em cima da plataforma. Deus disse para mim: vai lá, abraça ele. Eu não sei cantar, eu canto do meu jeito. E eu sentei do lado dele, ele estava com a filha dele, ele olhou assim para mim, amigo, né? Ele olhou, eu falei: não vim aqui para conversar não, eu vim aqui para cantar a música da Nívia para você.
E eu comecei do lado dele: confiamos em nosso Deus, com o seu perfeito amor, nós seremos abalados. E eu batia nas costas dele. Daqui a pouco ele largou a filha dele no colo da esposa. Ele se jogou no meu colo, ele chorava, e Deus pegou a gente ali. E eu falei: eu quero ser gasolina na sua vida, cara. Volta a queimar, vamos cumprir o nosso destino, nada pode nos parar. Reativa a sua paixão. É final de ano, é ano de tempo de renovar, tempo de acender a chama, tempo de não abaixar a cabeça. Levanta e vamos assim mesmo. A Bíblia diz que um homem estava paralítico, e as pessoas chegaram na casa onde Jesus estava tudo lotado. O que eles fizeram? Gente, tem que dar um jeito de pôr esse cara na mão de Jesus. Eles subiram o cara pelo telhado, arrancaram a telha. Imagina a logística disso. Tem gente que, se você quiser, eles vão subir telhado, arrancar telha, te pôr por cima. Mas, querido, sempre Deus vai dar jeito de curar as nossas pernas para que a gente volte a andar. Ah, mas está lotado, não dá para entrar. Dá um jeito. Dá um jeito. Sobe o negócio. Tem pessoas que param no primeiro não. Não, pastor, é que eu quero cumprir meu chamado, mas as pessoas não viram em mim ainda o que eu tenho. Querido, Davi viveu muitos anos sem a família dele ver que ele era um menino de valor. Mas um dia Samuel passou na casa dele, olhou Abinadab, olhou Eliabe, olhou todo mundo, e não era ninguém. Jessé, está todo mundo aqui? Não, tem um menino, mas está lá pastoreando ovelha. Não é possível que seja o Davi. Samuel dá um seminário de paternidade para Jessé com uma frase: nós não vamos nos sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Fica pensando na cena. Davi ficava lá no pasto. Esse capítulo, ele, para mim, define o que era a vida de Davi. Davi não era um menino lembrado pela família. Então o irmão dele vai lá chamar ele, porque já olhou todo mundo, já inspecionou todo mundo, só menino top, e Deus disse que não é ninguém. Porque Deus não vê aparência, Deus vê coração. Aí o irmão de Davi vai chamar ele: Davi, o profeta está chamando. Profeta? O Samuca está lá em casa. Como assim o Samuel está lá em casa? Ele passou aí, tem um negócio que acho que vai... O irmão dele já está com inveja, porque está vendo possibilidade de ser o Davi, porque ele mesmo já foi rejeitado. Parece que vai ungir o rei, não sei, um negócio assim. Vamos lá, o pai está chamando, o Samuel está chamando. Vamos lá, vamos rápido, vai. Vamos, moleque, larga essas ovelhas aí. Davi está indo. Imagina Davi entrando nessa casa. Para mim esse é o texto da Bíblia, é o texto que eu mais amo. 1 Samuel 16, isso. Aí Davi chega, ele entra na sala, talvez a sala de jantar. Eu fiz na minha cabeça aqui. A sala de jantar era aqui do lado direito. Aí ele chega, ele entra. Na hora que ele vira, você percebeu no texto que Samuel disse assim: nós não vamos nos sentar enquanto ele não chegar. Você pode ler depois lá. Quando Davi vira para a sala de jantar, está todo mundo tipo casamento onde não tem cadeira para os padrinhos, só para a madrinha, e o padrinho fica atrás assim, segurando a cadeira, e a mulher sentada aqui. Só que não tem ninguém sentado, eles estão segurando a cadeira, está todo mundo em pé. E quando Davi chega, os talheres estão limpos, o prato também, o suco, a garrafinha do suco está com o suorzinho do gelo, a panela da tampa um pouquinho para lá, saindo fumacinha, está tudo dentro do esquema, o frango ainda está inteiro. Ele lembrava: puxa, quando eu entrava só tinha asinha, o arroz no fundo da panela, suco aquele tantinho quente. O prato, meu irmão sempre dizia: Davi, não tem prato limpo, pega o meu ali mesmo. A mesa tudo bagunçada, todo mundo levantando. Agora não, a mesa está posta, ninguém mexeu em nada. E Davi entra naquele cenário, ele já começa a dizer: meu Deus, o que aconteceu? E conforme vai rolando a conversa, ele percebe que a mesa está daquele jeito por causa dele. E o mais interessante é que quando ele entra, Samuel diz assim, ele ouviu a conversa. O que o Samuel estava fazendo lá? Ele foi ungir o rei. Quando ele entra, Samuel olha para ele e diz assim: é este, o menininho Davi de trás das malhadas, que ninguém nunca viu, mas que Deus nunca tirou os olhos dele. Chegou a hora da honra. Sabe, querido, se você tem aquele discursinho assim: eu sou muito humilhado, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que quem é exaltado é quem é humilhado. Então vai chegar a sua hora de ser exaltado.
E Deus tem sempre dupla honra para quem vive vergonha. Então, querido, para você cumprir o seu destino, para de dar desculpinha que ninguém te vê, que ninguém nunca te viu. Uma hora o Samuel chega, vai ensinar Jessé, vai te chamar de onde você está, vai te colocar no seu destino, e aí você vai estar prontinho para comer na mesa do rei. E tudo que Deus faz em você, Ele vai fazer por meio de você. O texto vai avançando, Davi vai crescendo, amadurecendo, casou, tem filho. Lá na frente ele diz assim: tem alguém da família de Jonatas de Saul que eu possa mostrar minha bondade? O pessoal diz assim: tem um menino lá, o rejeitado, o Mefibosete. É até uma dica para você, vai ter filho homem, um nome legal. Quem que era Mefibosete? Um bebê que quando nasceu caiu do colo da criada, quebrou sua perna, e naquele contexto, por causa de ser manco e aleijado, não podia sentar na mesa. Qual foi o discurso de Davi para Mefibosete? A partir de hoje você sempre comerá à mesa do rei. O menino que foi chamado para sentar à mesa, agora está chamando outros para se assentar à mesa. Cumprir o seu destino é fazer com as pessoas aquilo que outras pessoas fizeram com você. Se hoje você está recebendo, é que amanhã você vai precisar dar. Caminhando para o final aqui, quarto princípio: caminhe sempre debaixo da vontade de Deus. Versículo 21, 22 diz que a nuvem então ia de dia, a coluna de fogo à noite. Eles tinham uma vontade de Deus, que era o próprio céu mesmo refletindo para eles onde eles tinham que caminhar. Querido, acabou esse negócio de você fazer do seu jeito. Acabou. Você precisa aceitar o jeito de Deus. A nuvem foi o primeiro GPS que a terra já viu. Se inventaram o Waze, e o povo gosta tanto do Waze, Deus já tinha inventado a nuvem, que dizia todos os caminhos que tinha que seguir. Como é bom ser guiado por uma vontade que é perfeita. Como é bom ser guiado por um Deus que é Pai. Nós estávamos pregando esse domingo sobre a vida de Jesus, e Deus disse para mim, eu falei para a igreja no domingo lá, na cruz Jesus estava cumprindo a vontade de Deus, e o povo diz em Mateus 27, versículo 40 assim: se você é Deus, por que você não desce daí? Aí Deus disse para mim assim, eu disse: Deus, por que você não desceu de lá? Deus disse assim para mim: é porque não era a hora de eu mostrar meu poder, era a hora de eu mostrar meu amor. Quantos acreditam que Jesus quisesse, ele descia daquela cruz? Porque ele tem poder para isso. Mas não era a hora do Deus poderoso aparecer, era a hora do Deus Pai aparecer. Então, como uma ovelha, ele não abriu a sua boca. A vontade de Deus para nós, querido, é o amor de Deus por nós. Parece muito difícil, às vezes você fala: Deus, mas isso é o amor dele. Hoje um pastor da nossa rede mandou uma mensagem dizendo: Deus tem pedido para eu cortar meu cabelo, raspar minha cabeça, e eu tenho muita vaidade e tal. Eu só perguntei: é vontade de Deus para você? Eu estou sentindo que sim. Então raspa. Porque a vontade de Deus, ela uma hora você faz por obrigação, mas daqui a pouco ela se torna satisfação. Porque como é bom viver debaixo da vontade de Deus. Quero ler um texto com vocês aqui que tem me impactado esses dias. A gente vai encerrar. 1 Crônicas 12:32. Arruma um lugar para você marcar esse texto. Se for na sua Bíblia, grifa ele. 12:32. Primeiro livro de Crônicas 12:32. Vai estar no telão hoje também. Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. O texto parece não ter nada demais. Está dizendo sobre uma tribo das 12. E o texto vai mesmo, antes desse texto está falando de outras tribos, depois continua. Só que essa tribo tinha um negócio diferente. A tribo de Issacar, eles eram os conhecedores das épocas. Sabe, querido, conhecedor das épocas aqui, a tradução original do texto é que os filhos de Issacar, eles discerniam os tempos. Eles eram literalmente os meteorologistas do céu. Os filhos de Issacar, eles sabiam o que Israel devia fazer. Sabe o que o
Pastor Júnior precisa de vocês, como filhos espirituais, que vocês, como uma geração profética, o ajudem a discernir o que a Igreja Reviver precisa fazer. Talvez eu estou falando para alguns aqui que já entenderam isso. Você tem uma chamada profética. Você gosta de intercessão, falou de oração, adoração, passar madrugada não sei aonde, gerar alguma coisa, é contigo, mexe com você. Seu espírito agita, você está afim de participar, você topa tudo. É desses caras que a igreja precisa, que emprestam o seu útero espiritual para gerar algo. Os filhos de Issacar, eles conheciam as épocas, eles discerniam os tempos. Eles chegavam para o rei e diziam: vamos para lá, vamos fazer isso, usa esse dinheiro para tal coisa, toma essa decisão, aquela, não assina, assina. Porque eles eram conectados, eles discerniam os tempos, eles sabiam o que Deus queria fazer na terra. Nós precisamos ser homens e mulheres que vivem debaixo de uma geração profética, e vamos ser os meteorologistas do céu em Itajaí também. Sabe, José, ele sabia estocar comida, porque ele sabia, vai ter fome. José não era um cara reativo, ele era o cara da ação, não da reação. Deus quer te pegar lá no seu quarto de madrugada e te dar um sonho que vai trazer a realidade do futuro para essa igreja. E você, com muito temor e tremor, vai dizer: pastor, Deus me disse isso, isso, isso. E o pastor vai dizer para você: nós vamos discernir então. E antes do tempo chegar, vocês já saberão o que vocês têm que tomar de decisão. Nós não precisaremos ter reunião tensa. E aí, quem vai fazer? O menino aconteceu. Não, antes de tudo já chegou uma informação. Essa igreja, Deus está chamando vocês para um mover profético, mesmo de intercessão, mais intenso do que tem sido nesses dias. Sabe, aconteceu tudo muito rápido, a igreja vai reviver, pá. Mas e aí? E o próximo passo, será que acabou? Será que é isso, gente? Se toda vez que chegou aqui está tudo acontecendo, tem gente lá te recepcionando no seu carro, tem gente ali dando oi, boa noite para você, e as pessoas aceitam Jesus e a igreja está crescendo. Será que é só isso? Sabe, eu estava ali sentado no período do louvor e eu comecei a dizer: Deus, o Senhor me deu uma mensagem, eu não tinha pensado nisso ainda, mas será que é mesmo? Será que a nuvem vai se mover em Itajaí? O Senhor vai levar os teus filhos para outro lugar? Não sei se você conhece a história do Walt Disney. O Walt Disney, ele teve um sonho e ele viu a Disney montada. Só que antes de terminarem a construção da Disney, ele morreu. O seu irmão foi quem cortou a faixa do parque de diversões mais famoso do mundo. Foi ele quem cortou a faixa e inaugurou a Disney. E naquele dia um homem se aproximou dele e disse assim: como seria legal se o Walt Disney visse tudo pronto, né? E sabe o que o irmão dele respondeu? Ele viu tudo isso aqui antes de nós. Todos os detalhes que você está vendo aqui, foi ele que mandou fazer. Steve Jobs olhou para um secretário dele, alguém lá, e disse assim: eu quero fazer um celular com um botão. Ele não pôde ver as gerações do iPhone avançando, mas ele viu, antes mesmo de fazerem muitos iPhones, ele viu o iPhone pronto. Talvez nós não vivamos para ver o que essa igreja vai viver, mas antes dela viver, você já vai estar vendo. E eu queria, com muito temor mesmo, dizer que eu não sei como, eu não sei que horas, eu não sei quando, mas eu sinto no meu espírito que Deus vai mover a nuvem dessa igreja e vocês vão avançar para um novo lugar. Deus tem as loucuras dele. Mas pastor, não tem nada na cidade. Ei. Deus pegou uma terra sem forma e vazia. Olha o que ele fez. Eu não sei, mas eu vejo sim papéis sendo assinados, um milagre chegando. E se eu estou debaixo de uma paternidade que tem vivido milagres no que diz respeito até uma estrutura, se eu tenho algo para deixar aqui para vocês, querido,
eu deixo isso. Quero terminar dizendo que muitas coisas que Deus faz nascer, elas vão mudar a realidade de uma cidade, de uma nação, da história. Moisés foi o homem que Deus escolheu para mudar a realidade da sua geração. E se você conhece a história, você vai ver que Faraó, nos dias que Moisés nasceu, ele pediu para as parteiras, quando nascesse o menino, já matar ele ali. Você lembra disso? E Moisés recebe uma notícia, ou fica sabendo, ou até mesmo viu, meninos, bebês de menos de 2 anos nascendo. E ele diz para as parteiras: peraí, gente, eu dei uma missão para vocês. Não era para o menino nascer, os meninos até 2 anos, tem que matar todo mundo. Aí as parteiras chegam para o Faraó e dizem assim: então, Faraó, é que as mulheres hebreias, elas são assim, tão diferentes que as nossas, que antes do tempo, elas já dão à luz. Então quando a gente chega, os meninos já nasceram. Sabe por quê? Porque o diabo não tem revelação, mas Deus é o Deus da revelação. Então se o diabo tem um plano de matar na hora que nascer, Deus faz nascer antes. Para quando a parteira chega: cadê seu menino? Está com a barriga murcha? Não, ele nasceu semana passada. Aí a hora para outra, perdemos mais um. O Faraó vai mandar a gente embora. Deus se antecipa, querido. Com Jesus foi a mesma coisa. Herodes disse: vamos matar os meninos com menos de 2 anos. A Bíblia diz que Maria e José foram, se esconderam, e só depois que Herodes morreu que eles vieram para a cidade. Porque Deus vai proteger uma realidade espiritual que está nascendo, até que a verdade dele se cumpra. Não fica preocupado, gente. Não, mas estão matando os nossos sonhos. Não vão matar. Os sonhos de Deus, eles não se abortam. Os sonhos de Deus, eles não morrem no caminho para o hospital. O sonho de Deus não nasce no corredor de forma desprevenida. O sonho de Deus nasce na hora certa. É na plenitude do tempo que Deus faz. É na hora que tem que fazer. Mas sabe, querido, para a gente fechar aqui agora, me veio algo aqui mais palpável ainda do que eu estou dizendo aqui. A igreja vai se mover desde que todos os filhos estejam caminhando debaixo da nuvem. O povo preocupou porque tinha mulher e criança para atravessar aquele mar, mas Deus disse: o mar só fecha quando todo mundo estiver do outro lado. Porque em nome de Jesus, nessa transição para uma nova estação da igreja Reviver, nós não vamos perder ninguém. E pelo contrário, a visão vai alcançar todo mundo, para que todo mundo ande debaixo da nuvem. Querido, com muito temor no meu coração, não é para você isso aqui, vai para outro lugar. Porque nós precisamos de gente que queiram caminhar debaixo da nuvem. Querido, sabe o que eu entendi de igreja alguns anos atrás? Eu tenho pregado direto isso aí. O que é paternidade espiritual. Se nós queremos viver uma herança espiritual, nós temos que assumir a identidade de filho. Membro de igreja, frequentador é muito pouco para nós, querido. A Bíblia tem 2 traduções para a igreja. Nós só usamos uma delas, que é a eclésia, que é chamados para fora. E a gente acha que isso é a mensagem de Deus para a igreja. Mas a Bíblia tem uma tradução de igreja que é carral, que é uma casa de filho, uma casa de paternidade. Querido, igreja é família. Família tem pai, família tem filho, tem irmão. E eu estou falando aqui talvez para gente que foi ferida nisso, em paternidade espiritual. Abre o seu coração para vir para a mesa, tratar tudo, porque a nuvem vai se mexer, Deus vai levar para um outro lugar, Deus vai fazer grandes coisas e você vai ficar para trás. Vamos colocar de pé? Falar igual o Luciano Subirá. Vamos colocar de pé para parecer que está acabando. Está acabando sim. Eu gosto desse escuto que eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei sim. Fecha os teus olhos aí, querido. Deixa o seu útero começar a receber algo que Deus queira gerar nessa geração. Nós somos os meteorologistas do céu. Eu creio que Deus está abrindo a sua mente e coração para você começar a receber visão do futuro. Você não vai ser pego de surpresa, querido. Essa igreja não vai ser pega de surpresa. A
Ansiedade é excesso de futuro. E sonho também é excesso de futuro. Então, se você tem que viver com excesso de futuro dentro de você, viva sonhando, não viva ansioso. Viva gerando. Comece a receber mesmo do Espírito Santo visão do seu ano que vem, dos seus dias que estão por vir. Não vai morrer aquilo que Deus está colocando dentro de você. Não, o diabo não vai conseguir chegar no dia do parto desse bebê que vai nascer. Deus vai antecipar aquilo que Ele tem para você. Pastor, eu sinto que Deus vai trazer mesmo uma identidade de filho para todo o corpo. Uma realidade que se houve um dia rebeldia, escassez, pessoas que querem debater a visão que Deus te deu, Deus mesmo se encarrega de passar peneira. Pedir mesmo com muito temor que os líderes dessa casa, você pastor, e os pastores, não fiquem perdendo a noite porque pessoas estão saindo ou não querem respeitar a visão. Falei para o pastor, nós pastoreamos pessoas livres. Se elas não querem, a gente só vai dizer, filho, vá em paz. Mas Deus vai dar uma identidade de filho. E sabe, querido, não é para você ser um Juninho. Eu tenho certeza que o coração dele, ele não quer replicar só iguais a ele. Porque a verdadeira unidade, ela se encontra na diversidade. É quando eu sou diferente de você, mas a gente está caminhando para o mesmo lugar, tem a mesma visão, que vai dar certo. É você do seu jeito, falando do seu jeito, sendo do seu jeito, mas apaixonado, filho, que anda alinhado. Pega na mão dessa pessoa que está perto de você aí. Senhor, começa a ativar essa geração profética, Pai. Nós não seremos pegos de surpresa, Pai. Essa igreja vai discernir as épocas, vai discernir o tempo, vai discernir as estações. Começa a antecipar o que o Senhor quer fazer para eles. Deus, eles vão começar a ver coisas que ainda não aconteceram, mas é isso mesmo. Nós vamos gerar antes delas acontecerem. Nós vamos ver elas prontas antes de elas chegarem. Dá ideias, capacidade, potencial, paixão suficiente para que nós possamos saber o que o Senhor vai fazer amanhã, e depois, e 2017. Ó Pai, quando olharmos só um terreno com gramado, algo que não tem nada, nós possamos ver tudo que o Senhor tem ali já pronto. Essa igreja não é esse prédio, essa igreja está além disso. Ó Pai, quantas casas não estão nessa cidade espalhadas, onde essa igreja também fala, onde a voz dela alcança crianças, adolescentes e tanta gente. Não é possível que acabou nesse prédio a história dela, tem muito mais. E eu creio, Pai, que a nuvem vai começar a se mexer, o Senhor vai mudar a estação, o Senhor vai conduzi-los para um novo lugar. E eu peço com muito temor no meu coração, Pai, que venha uma identidade de filho para essa casa, que comece a ser liberado paternidade espiritual nessa casa, que haja unidade, que haja alinhamento de visão, que haja, Pai, um compromisso além do normal, daqueles que talvez estão ainda meio que engatinhando, caminhando de forma devagar. Traz maturidade para os teus filhos. Deus, chega de beber leite, começa a pôr comida sólida na boca do teu povo. A nova estação traz novos desafios, mas o Senhor sempre dá a unção certa para a missão certa. Então eu sei que o Senhor está compartilhando de uma unção nova. Ativa, Pai, nesse lugar os profetas dessa casa, os homens e mulheres que emprestarão o seu ventre para gerar os sonhos dessa casa aqui. E eu, Pai, eu sei que o Senhor sempre dá sinais, e eu quero que esse seja um sinal. Mulheres começarão a engravidar nesta igreja, e esse será o sinal que o Senhor está fazendo nascer algo nessa casa.
Pai, que eu lá em São José comece a receber as notícias: Max, mais uma engravidou. Max, mais uma engravidou. Max, mais uma engravidou. Um dia eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, por que o Senhor continua fazendo nascer filhos se estão dias tão difíceis? Deus disse assim: quando eu aprovo uma geração, eu já preparo a outra. Se você tem alguma dificuldade em engravidar, eu quero liberar você hoje para engravidar. Que você engravide, e essa gravidez será uma gravidez dentro já desse mover profético do que Deus está fazendo aqui. Nós temos visto muita coisa sobrenatural acontecer, e eu vou ouvir lá de São José o Júnior contar para mim que Deus deu filhos, porque essa igreja, se Jesus não voltar, daqui a 30 anos vai ter uma outra geração que vai continuar. E eles vão carregar os ossos daqueles que deram uma palavra lá atrás, dizendo: toda palavra que foi liberada se cumpriu. Deus, nós abrimos essa semana pedindo que dessa plataforma flua todas as direções. Eu sinto que será como um quebra-cabeça essa semana. A cada dia, a cada noite, a cada mensagem, a cada adoração, nós vamos ver uma palavra se cumprindo, uma visão sendo liberada, algo fechando um ciclo para essa semana. E em 2017 esta igreja vai entrar num tempo novo, num tempo desafiador, num tempo de conquistas novas, e nós veremos os frutos do Senhor chegarem até as nossas mãos. Deus, faz-nos ver antes das nossas mãos tocarem, que a nossa mente já conheça tudo antes mesmo das nossas mãos tocarem, pois essa é a realidade do Senhor. O Senhor é um Deus sobrenatural, e nós não aceitamos nada menos do que o sobrenatural nessa casa. Abençoamos os teus filhos, abençoamos essa semana e liberamos cada um aqui para frutificar e prosperar em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Geração profética.